Olá, pessoal, como vão todos? Tudo bem? Bom, agora, nesse momento agora, eu queria trazer para vocês uma questão muito interessante. Na LBI, ele fala assim, no artigo 1º, é instituída a Lei Brasileira de Inclusão com pessoa com deficiência, etc., visando a sua inclusão social e cidadania. Lembram disso? Estou trazendo aqui, estou reforçando. Olha esses 4 desenhos. Inclusão, exclusão, segregação e integração. Então, vamos pensar. Vamos começar com o exclusão. Olha a quantidade de pessoas diferentes no círculo do lado de fora. Azul, e amarelo, vermelho, azul, amarelo, vermelho, amarelo, amarelo, tudo do lado de fora. E esse bloquinho de pessoas, todas verdes, do lado de dentro. Antigamente, essas pessoas que ficavam aqui dentro não se misturavam ou não deixavam com que essas pessoas coloridas entrassem. Eu estou dizendo coloridas para vocês entenderem. Podemos dizer pessoas com deficiência. Então, as pessoas com deficiências, de todas essas cores, elas não se misturavam com ninguém. As verdes não se misturavam com as coloridas. E as coloridas não se misturavam com as verdes. Essa era a exclusão. Na parte médica, falava-se muito isso. A pessoa ela é excluída da sociedade, excluída inclusive até mesmo dentro de casa. Quando falamos de doenças, deficiências, limitações, se exclui. Então, naquele tempo, isso acontecia. Tanto sim que na época, antes da lei, antes da LBI, por mais direitos humanos e fundamentais que as pessoas tinham, mas eles eram excluídos na sociedade. E os laudos médicos escreviam assim, pessoas excepcionais, com excepcionais. Então, além da deficiência, que a pessoa carregava, ele ainda era considerado excepcional, época da exclusão. Com o passar do tempo, as coisas foram mudando na sociedade, na educação, e aí passa a ter 2 blocos. Vamos pensar assim, um bloco da sociedade ou das pessoas todas verdes, ou ditas normais, consideradas normais, qualquer pessoa normal. E aquele bloquinho de pessoas com alguma deficiência. Pessoas cegas, surdas, cadeira de roda. Eles continuavam não se misturando. Um bloco de pessoas normais e um bloco de pessoas deficientes. Tanto que nessa época da segregação, essa palavra, esse princípio de normalidade, ele era muito instituído, muito falado. Para frente nós vamos ver isso na questão da lei, aonde a gente dizia que eles não tinham direito. Então, você sai da exclusão, aonde ninguém poderia participar de nada, e passa para a segregação, aonde os blocos, eles não se misturam, mas eles criam blocos separados, mas eles continuam segregados. Não são mais excluídos. Não são mais. Essa é a diferença. Na exclusão, todo mundo é excluído. Na segregação, começa a mudança. Essa mudança vem antes do Estatuto, muito antes. Foi lá em 1988, 1970, vem lá da Declaração dos Direitos Humanos. Então,
essa situação vai modificando. Aí sai da exclusão, passa pela segregação, conforme o slide, e vai para a interação. Vejam, o bloco de pessoas verdes, ditas normais, estão lá juntas. E agora, esse bloquinho de pessoas com deficiência, eles não estão mais fora do contato com essas pessoas. Elas passam a conviver com essas pessoas ditas normais. Onde nós vamos verificar isso? Nas escolas. Quando as pessoas começam a sair de casa e vão conviver nas escolas. Mas a lei está ali. Lei. A Constituição Federal estava lá, que já dava direito, igualdade de acesso, permanência para todo mundo. Já dizia que o direito era de todos e para todos, mas a situação continuava, permanecia. E permanecia de uma tal maneira que a pessoa com deficiência, ele é que era obrigado a modificar-se, a aceitar o que o mundo dava. Ninguém fazia o outro lado, ninguém fazia aquilo que a LBI fala, o Estatuto fala, e que a própria lei, a própria Constituição fala, garantir o ir e vir, promover a acessibilidade, assegurar o pleno e efetivo direito de autonomia e independência, mas a pessoa estava ali. Além das escolas, ou na educação, elas também começam a ir para o mercado de trabalho, começam a frequentar o clube, eles começam a ser vistos. Então, é nesse momento da integração que a gente percebe um movimento grande, um movimento social, um movimento das minorias que passam a ter voz, uma voz ativa, ou tentar ter uma voz ativa. São épocas em que você olha para trás e vê o dia do surdo passa a ter um significado, o dia do cego passa a ter um significado, o dia da pessoa com deficiência passa a ter um significado, o dia da pessoa autista passa a ter um significado, o dia de qualquer pessoa passa a ter um significado. Não é o dia do avô, da avó, o dia do pai, da mãe, não, é o dia dessas pessoas. Então, essa modificação já começa. Mas se vocês perceberem, o grupo verde ainda não permite o grupo colorido de participar. Está ali. A gente sabe que ele existe, mas eles ainda não participam. E aí a gente olha a lei, o estatuto e fala assim, aonde é que está visando a inclusão social e cidadania? Porque eu não estou falando, isso aqui é de 2015, mas essa situação de exclusão, segregação e integração, elas continuam. Não tão grande como antigamente, mas de uma certa maneira, elas estão aí. Elas são veladas, elas estão aí. Muitas vezes a gente não percebe. A invisibilidade deles são construídas por nós. E criamos a inclusão, essa inclusão social dessas pessoas com deficiência, aonde nesse momento, olha lá, eles estão todos misturados, juntos misturados, mas será? Bom, eu quero crer que sim, que mesmo que os direitos não sejam garantidos da maneira que a lei propõe, que a lei afirma, que a lei diz, que mesmo que os direitos de igualdade de condições para todas as pessoas não sejam reais, ela já começou a se misturar. Hoje, nós já enxergamos, encontramos muitas pessoas estudando, terminando uma faculdade, fazendo um doutorado, um mestrado. Enxergamos diretores de indústrias, firmas, que são cegos, que são deficientes. Então, essa mudança realmente já existe, mas
Mas, e a nossa mudança interior? Já existe? Você já percebe essas pessoas? Será que estamos incluindo realmente? Incluindo socialmente? Dando voz a essas pessoas? Trabalhando a formação de cidadã deles? Boa pergunta. Dentro da legislação, tem um artigo 63 que fala assim, é obrigatória. De agora em diante, eu vou sempre trazer um pouco mais da lei. É obrigatória a acessibilidade na internet, nos órgãos do governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhes as informações disponíveis conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Perfeito. Isso quer dizer que, antigamente, qualquer pessoa que queria acessar, ter uma usabilidade, acesso às informações disponíveis de órgão de qualquer governo, não tinha como. Não tinha oportunidade de acessar. Ou quando acessava, não conseguia ler. Isso quer dizer que o sítio da internet, o site da internet, ou o site do governo, ou de um jornal, ou de algo, ele não era acessível. E ele também não era acessível nem para uma pessoa que enxergava, que escutava, ou que escuta, ou que enxerga, mas não tem oportunidade de clicar no mouse. Quando surgiu o tablet, turma, o tablet foi magnífico, porque o tablet é só passar o dedo, e isso facilita, principalmente para as pessoas que têm problema de coordenação motora fina. Mas, então, assim, a palavra no artigo 63 do LBI, é obrigatório. Vamos fazer uma pesquisa depois? Pesquisem. Será que todos os sites governamentais, não só do Brasil, mas como internacionalmente falando, eles são acessíveis? Tem lá a mãozinha da Libras? Tem lá um áudio para o cego escutar? Tem lá uma audiodescrição? Tem lá um contraste de tamanho, ou um contraste e tamanhos diferentes para aumentar ou diminuir? Normalmente aumentar a letra é obrigatório, artigo 63, mas tem? Pesquisem. Vamos pesquisar. Gostaria muito de saber. Acredito que alguns sites governamentais ainda não está acessível. Tem, então, o artigo 11. O artigo 11 vem alterar a Lei 8.429 de 1992. Ó, antigo. Ele fala o quê? Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente, aí vem muitas coisas, é muito grande, e está lá no 9º, deixar de cumprir exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Administração pública. Deixa eu pensar. Todos os prédios públicos, todas as questões das administrações públicas, como aqui está falando, ele tem essa questão, ela olha, tanto que o artigo 11, ele vem alterar o de 1992. De 1992 até 2015, muito tempo se passou e as dificuldades estavam lá. As dificuldades estavam previstas, vistas, enxergadas, observadas, mas as coisas são bem morosas. E aí vem a questão de exigência, né? Ninguém pode deixar de cumprir a exigência de requisito de acessibilidade previsto na legislação.
vão lá, o capítulo 4 do direito à educação. Por que eu quero também trazer esse direito à educação? Porque como nós estamos trabalhando em direitos humanos, a escola, a educação, ela é base para essas pessoas. Porque não só na questão da acessibilidade como um todo, mas a educação e o mercado de trabalho são dois impactos aonde as barreiras de acessibilidade travam. Quando falamos das barreiras, se essas duas, educação e mercado de trabalho, não for e não é trabalhada, as dificuldades são bem maiores. Bem maiores. Então, no artigo 27, no capítulo 4 do Direito à Educação, ele fala assim: a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidade de aprendizagem. Gente, lembre, somos no direito. A nossa formação é do direito, ok. Mas a formação deles, dos direitos humanos, ela começa a ser garantida em todos os momentos. E é na educação que ela tem que ser maior, a gente tem que tomar muito cuidado. É na educação, é no mercado de trabalho. Porque essas pessoas têm que ter um aprendizado e alcançar um desenvolvimento igual a todos. Eles têm talentos, habilidades como todos nós. Ou será que a competência e a habilidade é só nossa? Que enxergamos, ouvimos, falamos, andamos, temos paladar, sabemos mexer, dar nó, comer. É só nós que temos essas habilidades e competências? E essas pessoas não têm? Por que nós temos que assegurar? Por que nós temos que mostrar que eles têm esses mesmos direitos? Nós temos que fazer isso porque é somente dessa forma que realmente, lá naquelas primeiras aulas que nós tivemos, nós estamos realmente garantindo autonomia e independência. Realmente estamos e efetivamente dizendo, eles podem fazer. A lei vem mostrar isso. E o dever não é somente da família, é o dever do Estado, da família, da comunidade, da sociedade, assegurar essa educação, de dar essa educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Quando falamos é dever do Estado, da família e da comunidade, nós estamos dizendo que o dever é de todos, mas o direito também. Não estou dizendo que não existe dificuldades. Existe. E as dificuldades, elas têm que ser suplantadas aos poucos. Eu sei e entendo que muitas vezes as dificuldades, a aceitação, o ter uma pessoa dentro de casa com deficiência não é fácil. Mas nós temos que fazer um movimento para que essas pessoas, elas sejam não só incluídas, igual essa imagem que vocês estão vendo, onde pessoas verdes se misturam com as pessoas coloridas. Nós temos que dizer que fale, tenha voz, vá fazer algo. Porque senão, turma, vamos lembrar aquela pessoa de AVC que eu disse? Aquela pessoa de AVC, que em qualquer momento teve um AVC, que pode estar ficando deficiente ou ficou deficiente permanentemente ou temporariamente, ele vai ter assegurado seus direitos? Nunca pensei nisso. Será? Ou nós só vamos enxergar que essas pessoas, ou qualquer pessoa com deficiência, só tem quando ele nasce? Nasce cego, nasce surdo, nasce usando uma cadeira de roda, nasce com paralisia cerebral. E aquelas que adquirem? A lei está aí, o direito está aí, é direito de todos.
No artigo 28 fala assim: incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o sistema de educação inclusivo em todos os níveis e modalidades, e aprimorar os sistemas educacionais, visando garantir condições de acesso, permanência, participação, aprendizagem, por meio de oferta de serviço, de recursos, de acessibilidade, de qualquer um deles, desde que elimine as barreiras e promovam a inclusão plena. Voltamos naquela palavrinha, promover e assegurar a plena e efetiva garantia de direitos humanos e liberdades fundamentais. Voltamos na questão da inclusão, de incentivar. Voltamos na questão de dizer que todo o aprendizado é para todo, ao longo prazo, de toda a vida. Não é longo prazo hoje, é para toda a vida. Porque quem é, a pessoa que é, ou a pessoa que com deficiência, ela não chega em tal momento, ela tira deficiência, não. Ela não tira a cegueira, ela não tira o uso da cadeira de roda, ela não tira o uso da muleta, ela é permanente. Não é simplesmente fingir que sou, né? Eu sou. Essa é a diferença. E é isso que eu quero que vocês entendam. Essas pessoas, elas têm o direito. E nós temos que eliminar essas barreiras. Nós temos que diminuir essas barreiras. Eu falo eliminar, porque isso está em lei, eu falo eliminar, porque isso é posto o tempo todo, mas eu digo que muitas vezes é eliminar as barreiras na tentativa de fazer com que o outro seja cidadão, que o outro seja autônomo, seja independente. Lembrem dos glossários de inclusivos que eu coloquei, que está lá no manual do LBI, que está lá no guia, que está lá no estatuto. Eles têm direito de ir e vir. Até a próxima aula.